Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje nós vamos começar a aula 3 de História para ESA. Nós vamos falar sobre o Brasil colonial. Nós já falamos sobre povos indígenas, falamos sobre Brasil pré-colonial na aula passada e hoje nós vamos falar sobre o Brasil colonial. Para isso, para iniciarmos esse momento, nós temos que saber primariamente quais são os pontos de partida e de chegada do Brasil colonial. Então vamos lá, vamos colocar a datinha aqui no quadro e os seus principais acontecimentos. Ponto de partida do Brasil colonial. (1530). Qual é o acontecimento? É a expedição colonizadora de Martim Afonso de Souza. E qual é o ponto de chegada do Brasil colonial? É 1808, que é a chegada da família real ao Brasil, que acontece em 22 de janeiro de 1808, salvo engano, e a abertura dos portos é logo após isso, é salvo engano em 25 ou 26 de janeiro. E aí, posteriormente, em março, eles vão chegar na cidade do Rio de Janeiro. Mas primeiro eles chegam ali a Salvador. Mas você tem que ter em mente que a chegada da família real, com a abertura dos portos, vai quebrar o pacto colonial, que é o quê? A exclusividade da realização comercial, das relações comerciais entre a metrópole, ou seja, Portugal, e a colônia. A colônia só pode comercializar, só pode ter relações comerciais exclusivas com a metrópole. Isso é propriamente o pacto colonial. E com a abertura dos portos lá em 1808, isso finda, isso quebra o pacto colonial e, portanto, por conseguinte, acaba-se com o período colonial, porque agora não se terá mais em voga o pacto colonial. Beleza? Então, esses são os dois acontecimentos, o de entrada e o de chegada. Mas temos que tratar propriamente aqui do início. Vamos começar as coisas pelo início. Como eu disse, a expedição colonizadora de Martim Afonso de Souza é a inicial, que dá pontapé inicial para o Brasil colonial. E nelas temos a característica de consolidação do domínio português. Frente às nações inimigas, frente às invasões inimigas, principalmente a dos franceses, que vai ter até uma colônia, a França Antártica, que vai de 1555 a 1567 e é ao mesmo tempo em que a Confederação dos Tamoios. Mas nós vamos falar mais explicitamente sobre isso mais lá na frente. Primeiro que você tem que saber é a expedição colonizadora que consolida o domínio português. Então, ela vai ter consolidação do domínio português através do povoamento das terras, através da criação da primeira cidade, vila, então, aqui todo o interesse do organograma político-administrativo português de consolidar o seu domínio. E qual é, vamos dizer assim, a estratégia administrativa ou a estratégia política que Portugal
vai tentar implementar em terras brasileiras para consolidar esse domínio. É o que nós chamamos na aula passada, o último tópico, de capitanias hereditárias. Perdão, 1534 a 1536. O que eram as capitanias hereditárias? É um modo de organização político-administrativa já implementado nas outras colônias portuguesas. Lembre-se da expansão ultramarina portuguesa na costa africana. Então isso já era muito bem implementado naqueles territórios menores, ou seja, era uma parceria público-privada. Aqui eu estou falando em conceitos mais modernos para facilitar a sua absorção, facilitar o seu aprendizado. Então o rei, a coroa portuguesa, juntamente com nobres ou grandes barões ou grandes, vamos dizer assim, comerciantes da época, grandes burgueses, eles falavam assim, eu vou te conceder, não é a posse, não é o domínio, não é a propriedade, sim a posse, eu vou te conceder terras lá na nossa colônia, no Brasil, que ainda já era Brasil, 1526 começa a ser denominado exclusivamente de Brasil, não Ilha de Veracruz, Ilha de Santa Cruz, que são nomes propriamente mais perto ali do 1500. Se você quiser, coloca aí nos comentários posteriormente que eu te falo todos esses nomes, Ilha de Santa Cruz, Ilha de Veracruz, até chegar ao nome propriamente Brasil, que é 1526. Então, eles falam, vou te conceder terras lá no Brasil, certo? E você vai ter direitos sobre essas terras, direitos e deveres, claro, porque é posse, mas vai ter uma certa autonomia. Ou seja, a coroa não vai estar implementando uma política centralizada, de domínio centralizado, ela vai fazer uma parceria, vai conceder melhor essas terras aos capitães hereditários, certo? Os donatários, e eles vão ter direitos e deveres sobre essa terra com certa autonomia. Então eles vão ter aqui os direitos propriamente de produzir na terra, direito de cobrar tributos, direito de fazer a justiça local, vamos colocar assim. Em contrapartida, ele vai ter que, o dever dele, proteger a terra de invasões, pagar tributos à coroa, então há um contrabalancear aqui entre direitos e deveres dos donatários, das capitanias hereditárias, certo? Então eles tinham uma certa autonomia política, administrativa, eles podiam legislar, podiam cobrar impostos, fazer a produção, certo? Mas eles também tinham que proteger e desenvolver obrigatoriamente a terra para a coroa portuguesa. E agora eu vou colocar aqui os principais, vamos dizer assim, modos de estabilização ou de fornecimento desses direitos e deveres para os donatários. Ou seja, a carta de doação, vou estabelecer o conceito desse documento, e o foral, mas para isso eu preciso apagar o quadro
e eu vou utilizar aí o poder da edição, beleza? Bom, galera, aí com o poder da edição, eu já dispus aqui, já coloquei no quadro tudinho para a gente falar e assim agilizar a sua aula, agilizar o seu aprendizado. Como eu falei lá, estava aqui na última parte do quadro, tínhamos os deveres e os direitos dos capitães hereditários, que era o quê? Foi uma concessão, um usufruto da terra a particulares, propiciado pelo rei Dom João III. E como eu disse, eu ia expor aqui os principais documentos advindos desse tipo de organização político-administrativa, que eram as cartas de doação e as cartas foral, ou propriamente foral, caso você queira chamar somente disso. Então, o que dispunha as cartas de doações? Era documento público em que se registrava, em que se atestava a doação, ou seja, a concessão do usufruto daquelas terras aos capitães hereditários, aos donatários, aos particulares. Então, era o modo pelo qual a coroa dispunha a autonomia, ou seja, concedia o usufruto daquelas terras ali, principalmente aqui na colônia brasileira, aos particulares. E o foral? O foral nada mais era do que o regimento que organizava esta doação, o regimento em que dispunha os direitos e deveres, ou seja, como se fosse um código de conduta, um código civil, um código legislativo, em que lá se predominavam os direitos e os deveres desses donatários para com a coroa e para com a sua recém-terra, vamos dizer assim, recém-albergada ao seu domínio. Então, carta de doação, atestava, documento público que atestava a doação, ou seja, essa passagem de autonomia, de concessão, de usufruto das terras da coroa ao particular, e aqui o foral é o regimento onde condizia-se os direitos e os deveres desse novo capitão hereditário, desse novo donatário. E nesse foral, os principais direitos que nós podemos destacar, como eu já disse, é de explorar os recursos naturais dessa nova terra, desenvolver a agricultura, estabelecer engenhos de açúcar, que é a política econômica dominante em toda a colônia portuguesa e que detinha de alta lucratividade lá no comércio europeu, exercer, como eu também já disse no quadro anterior, o poder político, administrativo e jurídico. Então ele também tinha ali o poder de fazer leis, né? O poder de cobrar impostos, certo? Isso também é um poder-dever, ou um dever-poder, porque ao mesmo tempo que ele cobra impostos para si, ele tem que repassar esses impostos para a coroa portuguesa, ou bem como fiscalizar a economia, para assim arrecadar o máximo possível para si e para a coroa. Então é um poder-dever, um direito-dever, como você queira chamar. E o principal deles aqui é de doar sesmarias. E o que seria sesmarias? Bom, são lotes de terra, certo? Que eram concedidos a outro particular. Ou seja, o mesmo método de captação, vamos dizer assim, de colonização realizado pela coroa portuguesa, só que ele tem grande autonomia, tá? Essas capitanias hereditárias aqui, ó, desse período a esse período, tem grande poder de autonomia, ou seja, cada um vai ter um método estratégico. E a coroa não está ali centralizando as ações. Até por isso que vai fracassar. Se você perceber aqui, é de 1584 a 1536. E mais na frente vai se estabelecer o governo geral, que é tema da próxima aula. Mas então, voltando aqui às sesmarias. Do mesmo método que se doava, se concedia terras da coroa para particulares, esses particulares detinham dessa concessão de doar lote de terras para aqueles que mais lhe favorecessem, porque às vezes os donatários não propriamente estavam contidos aqui nas terras brasileiras, eles comandavam mesmo lá da Europa. Isso também é um dos motivos que vai fazer com que esse método de capitanias hereditárias fracasse. Por quê? Por causa da distância, da dificuldade dessa logística que nós vamos ver mais à frente. Mas as sesmarias é isso.
é o que? É a subdivisão dessas capitanias hereditárias. É o loteamento. Loteamento, e vamos dizer assim, dessas terras em várias outras. E esse pessoal que comandava essas marias ficava ligado, submetido ao poder dos donatários, dos capitães hereditários. Certo? Então, pessoal, é isso aí que eu quis falar hoje. Essa foi a aula número 3. E na aula número 4 nós vamos falar propriamente do governo geral e do porquê essas capitanias hereditárias não deram certo. No modo inicial já posso falar para vocês que a logística se deu muito importante. Por quê? Porque dificultava o comando dessas ações das capitanias hereditárias, mas nós vamos falar isso na próxima aula, mais para frente, e também trataremos do estabelecimento do governo geral, que é a centralização das ações na coroa portuguesa. E assim ela vai implementar um governante, um representante aqui na sua colônia, representando a própria figura do rei. Bom, se você gostou desse vídeo, peço que dê o seu gostei, o seu like, compartilhe, ative as notificações, tudo isso que você está cansado de saber. Se você quer saber sobre algum assunto específico que não esteja no edital da ESA, deixe aí a sua sugestão nos comentários, certo? Então é isso, fique com Deus, até a próxima e até breve.